E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Pois é, aqui estou novamente trazendo mais um vídeo de otimização para vocês, mas dessa vez não é otimização para o Windows 10, e sim para o Windows 11. E eu sei que eu fiz votação tanto no meu servidor do Discord quanto na aba comunidade do meu canal, se vocês queriam otimização para o Windows 11. E obviamente a maioria dos votos foi para não. Mas mesmo assim, eu estou aqui fazendo esse vídeo. Por quê? Porque o meu canal não é fechado somente para meus inscritos, e sim para pessoas novas também. Então esse vídeo é basicamente dedicado a essas pessoas novas e também para vocês, caso vocês queiram migrar do Windows 10 para o Windows 11. Mas beleza, antes de qualquer coisa, você vai ter que instalar o Windows 11 Super Lite no seu computador. Sim, se você tem o Windows 11 original, eu recomendo fortemente que você desinstale esse Windows 11 original da Microsoft e instale o Windows 11 Super Lite. Que esse Windows 11 Super Lite vai basicamente remover tudo que foi inútil no seu computador, tudo que pesa, tudo que fica rodando em segundo plano no seu computador, ele vai estar removendo e vai estar deixando basicamente só o necessário. E como que você faz para baixar essa ISO do Windows 11? Simples, entre aí no meu servidor do Discord. Assim que você entrar no meu servidor do Discord, se você for um membro novo, essa aqui vai ser basicamente a tela inicial quando você colocar para entrar no meu servidor. Aqui você vai marcar essa primeira opção, que vai estar liberando o canal das minhas pastas e das ISOs. Então marque essa opção para você estar conseguindo ver o canal das ISOs. Marcou, pode pegar, clicar em pular tudo, fechou. Pronto, assim que você entrar no meu servidor, aqui na aba de downloads, vem aqui em ISOs Free, e aqui vai estar o download da ISO do Windows 11 Super Lite. E é por esse link aqui onde você vai conseguir baixar. Assim que você baixar a ISO, vai na descrição e pega e baixa o Rufus, que esse programinha aqui, ele vai estar criando um pendrive bootável para a gente estar conseguindo instalar a ISO aí no nosso computador. Fechou com esses dois arquivos em mão, você vai pegar, vai colocar um pendrive de no mínimo 4 GB aí no seu computador. Assim que você colocar, você pode estar abrindo o Rufus. Fechou, abriu o Rufus, vem aqui em selecionar e pega e seleciona a ISO do Windows 11. Coloca abrir e aqui a única coisa que você vai estar mudando é o esquema de partição. Computadores mais antigos têm o esquema de partição MBR e computadores mais novos têm o esquema de partição GPT. Mas se você não sabe qual que é o seu, simples, vai no ícone do Windows, botão direito, gerenciamento de disco, clica aqui em cima, botão direito, propriedades, volumes e aqui vai estar falando qual que é o seu. No meu MBR, então aqui eu tenho que mudar de GPT para MBR. Pronto, mudou. Clique em iniciar e aqui você vai verificar se essas duas caixinhas estão marcadas. Que aqui vai estar removendo as verificações necessárias para você estar conseguindo instalar o Windows 11. Que é o TPM 2.0, se você tem mais de 4 GB de RAM no seu computador, se você tem uma conta Microsoft, ele vai estar pulando isso daí tudo. Então é muito importante que essas duas caixinhas estejam marcadas. Marcou isso aqui, clique em OK, que ele vai estar formatando o seu pendrive e vai estar extraindo a ISO para o seu pendrive. E uma coisa muito importante é, não instale o Windows 11 se você tem 4 GB de RAM ou menos. Aqui no meu caso, eu estou utilizando essa ISO Super Lite do Windows 11 e como vocês podem ver, está usando 1,5 GB da minha memória. Então se você tem 4 GB ou menos, esse 1,5 GB que está consumindo pode te fazer falta. Então não instale se você tem 4 GB ou menos. Se você tem 6, 8 ou até mais, você pode instalar tranquilamente. Mas se você for porra louca, pode pegar, instala aí, faz por sua conta e risco. Mas fechou, depois que já criou um pendrive bootável, você vai ter que pegar e reiniciar o seu computador. E caso você não saiba como que instala uma ISO, vai na descrição, que aí na descrição vai ter um link de um vídeo meu, que nesse vídeo eu ensino como que você pode estar instalando um Windows Super Lite no seu computador. Nesse vídeo eu vou estar fazendo o método do Windows 10, mas funciona tanto para o Windows 10, tanto para o Windows 11. Então vai na descrição e veja esse vídeo. Mas fechou? Depois que você instalou o seu Windows, ele vai estar abrindo uma telinha com CMD. Você não pula essa tela, tá? Que ele vai estar terminando de fazer algumas configurações adicionais aí para o seu sistema. Depois que ele terminar de fazer essas modificações, ele vai estar reiniciando seu PC. Reiniciou, daí sim você vai poder mexer de boa. Assim que você estiver nessa área de trabalho, o seu Windows vai estar em inglês. Então segura a tecla do Windows mais a letra I, que ele vai estar abrindo as configurações. Vem aqui nesse ícone aqui, que é o ícone de hora idioma. Vem aqui no segundo. Aqui no segundo de novo vai ter esse botão azul, tu clica em adicionar. E aqui você vai escrever português. É só você pegar, clicar em avançar, que ele vai estar instalando o pacote de idioma Português Brasil. Assim que terminar, ele vai aparecer uma mensagem aqui, que você vai ter que pegar, vai ter que clicar no botão que aparecer, que ele vai estar reiniciando seu PC para estar aplicando o idioma português aí no seu computador. Aplicou, fechou, a gente já pode seguir agora para os passos de otimização. Aí na descrição também vai ter essa pastinha aqui, otimização Windows 11 Definitive Edition. Essa pastinha é basicamente a mesma pasta que eu já trouxe já para quem tem um Windows 10. A única diferença é que eu adicionei algumas coisas que só tem no Windows 11 e também adicionei novos detalhes aqui no tutorial em texto que pode te ajudar. Mas tá, antes de qualquer coisa, você vai vir aqui e vai limpar os arquivos de lixo, vai limpar o seu disco e vai desfragmentar o seu disco também. E mesmo o Windows sendo novo, que você acabou de formatar seu computador, eu recomendo fortemente que você venha aqui,
no primeiro botão direito e executa como administrador, clica Enter, vai estar limpando arquivos temporários, arquivos de log e etc. E também esse arquivo aqui é importante por quê? Porque nesse Windows 11 Superlight não tem o sensor de armazenamento. Isso daqui é basicamente o sensor que a cada um tanto de dia que você botava aqui, ele pegava e limpava automaticamente os lixos do seu computador. Mas nesse Windows Lite não tem isso, como vocês podem ver, não tem como ativar. Então esse arquivinho aqui vai te ajudar a você estar limpando o seu lixo. Então uma vez por mês ou uma vez por semana, você vem aqui nessa minha pastinha e executa esse arquivo para ele estar limpando os lixos do seu computador. Terminou, clica Enter, fechou. Aqui em limpeza de disco, como o Windows é novo, você não precisa estar fazendo, tá? Mas depois, novamente, quando você for fazer esse processo aqui, vem aqui e faça esse daqui. Esse aqui é muito fácil, clica 2 vezes, dá um OK, clicou, você vai pegar e vai marcar tudo isso daqui e vai clicar em OK, que vai estar limpando o lixo aí do seu disco. E aqui nesse fragmentar disco, o que você vai estar fazendo? Aqui no meu caso eu tenho 2 discos, eu tenho um SSD e um HD. No SSD, a única coisa que você vai estar fazendo é otimizar o seu SSD. Nunca desfragmente o seu SSD se estiver aparecendo para você desfragmentar, porque isso pode diminuir a vida útil do seu SSD. Você só vai desfragmentar o seu HD caso você tenha. Então, no SSD você só clica em otimizar, e no HD você clica em analisar e depois clica em desfragmentar. Fez isso, você pode fechar e pode voltar. Aqui em drivers, essa parte aqui é muito importante também, que eu não trouxe no meu vídeo do Windows 10 Definitive Edition, que aqui vão ser drivers necessários para você estar conseguindo rodar os seus jogos e alguns programas sem dar nenhum erro. Vai ter os drivers de DirectX, drivers da sua placa de vídeo e os Visual C++. Aqui em DirectX, você pode estar instalando se você quiser, tá? Isso aqui é opcional, porque quando você for instalar um jogo, na maioria dos jogos eles sempre instalam DirectX automaticamente. Mas caso você queira evitar depois, futuramente, essa instalação de DirectX, você pode vir aqui, dar um duplo clique, só aceita essa aqui, confirma tudo que ele vai estar instalando DirectX aí para você. Aqui no GPU Drivers vai ter um programinha para você estar instalando drivers da sua placa de vídeo da NVIDIA deblotado, e da AMD você vai ser redirecionado para o site da AMD. E aqui no meu tutorial em texto vai estar explicando como que você pode estar usando o NV Clean Install, que é basicamente o programinha que vai estar instalando nosso driver da NVIDIA, e aqui da AMD também vai estar explicando por que a AMD não tem um programinha e como que você pode estar instalando um driver deblotado da AMD. Então vem aqui no meu tutorial em texto, lê isso daqui que ele vai estar te ajudando a como instalar um driver deblotado. Terminou de instalar o seu driver de vídeo, agora você vai vir aqui no Visual C++, e aqui você vai escolher qual que é o seu estilo de partição, se é 32 bits ou 64. Esse Windows 11 aqui, ele é 64 bits, mas caso no seu não for, você pega e pode instalar o 32 bits. Mas escolhendo o seu, é só clicar em cima. Aqui no meu caso, como eu já tenho, ele vai pedir para reparar ou desinstalar, mas no seu ele vai aparecer para você instalar. Então só pega, aceita os termos se tiver, avança tudo e instala. Terminou, agora você pode vir aqui pro básico. Aqui no básico você vai estar criando no ponto de restauração, tá? Então vem aqui, criar um ponto de restauração, coloca criar, pode colocar qualquer nome aí e clica em criar. Depois que você criar o seu ponto de restauração, caso você queira restaurar o seu sistema, vem aqui, restauração do sistema, clique em avançar, vai aparecer o ponto de restauração que você criou, e só você pegar, clicar em avançar que ele vai estar restaurando o seu sistema. Aqui você vai estar desinstalando aplicativos que você não usa, tanto o Windows 11, tanto o Windows 10 Superlight da Revision, vem alguns programinhas instalados, como por exemplo o Bad Lion e alguns programas da Xbox. Se você usa Xbox Live, entre outras coisas, da Xbox, você não precisa estar desinstalando, mas se você não usa, você pode vir aqui e desinstalar esses programas. Aqui em aplicativos de inicialização, é só para quando você já tiver alguns aplicativos instalados, tá? Como por exemplo aqui tem no meu. Quando você terminar de instalar tudo que você quer, você vem aqui e desabilita tudo. Aqui no AutoRuns é basicamente a mesma coisa, a única diferença é que você vai estar excluindo esses programas, ou seja, você não vai ter mais opção de estar habilitando ou desabilitando. Então abrindo ele, vem aqui em Logon, aqui você vai pegar e vai remover o programa que você não quer que apareça. Fechou, tirou os programas que você quer, você pode fechar. Aqui você vai estar desativando as atualizações automáticas do Windows. E aqui nessa parte de desativar as atualizações automáticas do Windows, você pode vir aqui nesse arquivo, clicar no botão direito e clicar em executar como administrador, que ele pode sim estar desativando o seu Windows Update. Mas caso não desative, como esse Windows é o Windows da Revision, ele vai ter um programinha chamado Revision Tool, que é esse programinha aqui. Você vai abrir esse programa e aqui o que você vai fazer? Você vai vir aqui nas configurações, vai marcar essa caixinha aqui, vai vir aqui em segurança, vai estar desativando o Windows Defender, tá? Caso você não utilize o Windows Defender. Aqui no User Account Control, pode deixar ativado. E aqui Intel TSX, você deixa ativado se você tiver Intel. Aqui em Usability, você vai estar deixando esses dois aqui desativado. Aqui o Windows 11 deixa ativado somente essa última aqui. Aqui em Performance, o Superfast você só vai deixar ativado caso você utilize um HD como disco principal. No meu caso, eu utilizo um SSD como meu disco principal, então vou deixar desativado. Otimizações de tela inteira, você pode deixar isso aqui ativado.
testa o desempenho em algum jogo. Se você ver que tá ruim, você pode vir aqui e desativar. E essa aqui é uma nova opção que tem no Windows 11. Essa opção aqui otimiza jogos que estão em modo janela. Então isso aqui, se você costuma jogar jogos em modo janela, deixa isso aqui ativado que vai te ajudar bastante. E essas últimas 3 aqui você pode estar pegando e deixando ativada. E aqui no Use Update, se aquele meu arquivinho .bat não desativou, vem aqui e desativa esses 2 aqui. Tá, voltando para minha pasta. Você vai vir agora aqui em melhor performance em apps. Chegando aqui, você vai colocar para ajustar o melhor desempenho. Clicou aqui, clica em aplicar, vem em avançado e verifique se a caixinha programas está ativado. Se estiver ativado, aplica, dá um OK. Aqui agora você vai estar desativando arquivos em segundo plano. Isso aqui eu recomendo você estar fazendo novamente quando você já tiver instalado alguns programas, que nem no meu caso tem Epic Games, tem o Google. A única coisa que você vai estar deixando ativado é do seu driver de vídeo e também da Steam, caso você tenha. Deixou ativado somente os que eu falei, aplica, dá um OK. Ele vai pedir para reiniciar, mas você reinicia depois. Agora aqui, desativar aplicativo em segundo plano. Essa opção aqui é diferente no Windows 11. Por quê? Porque no Windows 11 não tem como você desativar os aplicativos em segundo plano nas configurações do Windows, que nem tem no Windows 10. Mas tá, vem aqui, ele vai estar abrindo o editor de política de grupo. Abrindo isso daqui, vem no modelos administrativos, componentes do Windows, arrasta aqui para baixo, até você achar privacidade de aplicativos. Achou? Arrasta aqui e vem aqui no penúltimo, clica 2 vezes. Ele vai estar não configurado, você coloca habilitado e aqui você vai colocar em forçar negação. Colocou, aplica, dá um OK e fechou. Já desativamos o aplicativo em segundo plano, você pode voltar. Agora aqui em CPU, vai ter umas .bats que vão estar melhorando o desempenho do seu processador. Aqui você vai estar desativando a estimativa de energia. Lembrando, isso daqui é mais para notebook e você só desative se você utiliza o seu notebook ligado na tomada. Se você não tem costume de deixar seu notebook na tomada, não desative isso daqui. Aqui você vai estar desativando o resistente de energia e aqui você vai estar desativando o Power Throttling. Você só faça isso aqui no desktop. E lembrando, tudo que a gente vai estar modificando aqui no tutorial em texto vai estar explicando o que cada uma dessas .bat faz. E para você estar executando isso aqui sem dar nenhum erro, clique em cima e execute como administrador sempre. Pode voltar, aqui em GPU é basicamente a mesma coisa. Se você tem NVIDIA, você vem aqui no primeiro, executa como administrador, que isso aqui vai ser alguns tweaks só para quem tem placa de vídeo de NVIDIA. E essa última aqui é tanto para Intel, tanto para AMD. E aqui em configs do painel da NVIDIA, você vai ser redirecionado para um arquivo doc que eu criei, que aqui vai ter algumas coisas que você vai ter que fazer no seu painel da NVIDIA. Então vem aqui, leia e siga os passos que está escrito aqui para você estar fazendo no seu painel. Essas opções aqui vão estar deixando alguns dos seus jogos mais feios, mas você vai estar ganhando mais desempenho em cima disso. Agora aqui em MSI Utility, vem aqui em cima desse programa, botão direito, executa como administrador. Aqui você vai achar a sua placa de vídeo, no meu caso é a 1050 Ti, e antes de você marcar essa caixinha dela, você vai verificar se no teu está escrito Line Based MSI. Se estiver escrito só Line Based, você não marca a caixinha, tem que estar escrito MSI. Marcou, aqui onde está escrito indefinido, você pode pegar e mudar para High ou Normal, mas eu recomendo deixar indefinido mesmo. Marcou, mexeu aqui, aplica, pode fechar, pode voltar. Aqui em BCD Tweaks, são só alguns tweaks adicionais, executa como administrador, dá um OK. Aqui, otimização de sistema, vai ter uma .bat que vai estar configurando todas as configurações do seu Windows. Isso aqui é muito bom porque funciona tanto no Windows 11 e tanto no Windows 10, porque a maioria das configurações é basicamente a mesma, a não ser os aplicativos em segundo plano. Aqui vai ter alguns tweaks essenciais, aqui vai estar desativando alguns serviços desnecessários do seu computador, e aqui vai estar melhorando a sua latência, que é basicamente o timer resolution. Lembrando, execute todos como administrador. E aqui em otimizar periféricos, são algumas regedits que vão estar diminuindo o input lag do seu mouse e do seu teclado. Aqui é só você clicar em cima, sim, ok, e vai fazer isso aqui com todos. Aqui em conexão, é para estar te ajudando na sua internet, caso a sua internet não seja muito rápida, ou caso ela sempre fique oscilando bastante. Lembrando, vem aqui nesse arquivo de texto, e aqui você vai ler o que cada uma dessas .bat vai fazer. Como por exemplo, aqui no atualizar drivers de rede, ele vai estar desativando temporariamente a sua internet, porque ele vai estar desinstalando e instalando drivers novos para o seu driver de rede. Então é muito importante que você leia antes de você fazer qualquer coisa na sua internet, para você depois não vir aqui nos comentários dizer que a sua internet não está mais funcionando. E caso você executou isso daqui e a sua internet não voltou, você pode tentar reiniciar o seu computador, e se mesmo assim não voltou, utilize o ponto de restauração, e quando você chegar nessa parte aqui de novo, você não atualiza o seu driver de rede. Você pode pegar e seguir para esses outros passos aqui. Novamente, execute como administrador cada uma delas. E aqui em otimizar a RAM, você vai estar diminuindo os processos do Windows,
vem aqui em cima, botão direito, executa como administrador. Aqui eu fiz um menuzinho simples e fácil de entender, que aqui você vai selecionar um valor de acordo com a sua memória RAM. Aqui tem 4 GB porque eu sei que vai ter gente louca que vai querer instalar o Windows 11 com 4 GB, mas aqui você vai pegar e vai olhar qual que é o número de acordo com a sua memória RAM. No meu caso tem 16, vou colocar o 5, vou dar um Enter e fechou. Agora aqui em serviços desnecessários, vai estar desativando outros serviços que são desnecessários para o nosso computador. Aqui no Windows 32 Priority, você vai estar escolhendo se você quer mais FPS ou menos input lag. E aqui no Easy Memory Optimizer é um programinha que vai te ajudar muito, mas muito aí no gerenciamento da sua memória. Por quê? Esse programinha aqui, quando você instalar ele, tá? Você vem aqui e executa o setup de instalação. Assim que você instalar ele, essa daqui é a interface, tá? As configurações dele é simples. Deixa essas 3 aqui marcadas, essas 2 aqui desativadas e essa aqui marcada. E por que esse programinha aqui é muito bom? Porque você pode colocar um tempo, que toda vez que ele bater esse tempo, ele vai estar limpando essa memória RAM, e assim liberando mais memória RAM para você estar utilizando nos seus jogos e nos seus programas. Aqui no meu caso eu botei que a cada 10 minutos é para ele estar pegando e limpando minha memória RAM, fazendo assim eu ter mais memória disponível. Então é muito bom você ter esse programa instalado no seu PC para te ajudar no gerenciamento da sua memória. E aqui em plano de energia, essa parte aqui é mais para quem não quis instalar o Windows Superlight, tá? Se você não instalou o Windows 10 Superlight, essa ponto bate aqui vai estar importando o plano de energia que vem no Windows da Revision. Assim que você pegar e executar como administrador, venha no símbolo do Windows, escreve painel de controle. Assim que você entrar no painel de controle, vem em sistema e segurança, opções de energia, você vem aqui em mostrar planos adicionais, e aqui é para você achar o plano de energia da Revision, que é esse daqui, Ultra Performance. Assim que você achar, é só pegar, marcar e pronto, já adicionamos o plano de energia. Agora vindo aqui para o passo de disco, isso aqui vai estar dando uma otimizada aí no seu HD ou no seu SSD. Isso aqui vai estar basicamente te ajudando na hora de mover arquivos ou de apagar arquivos, tá? Primeiramente você vai verificar se o teu trim está ativado, que é basicamente esse trim que vai te ajudar nisso. Vem aqui em cima, dá um duplo clique. Se aqui no seu estiver 0, beleza, ele está ativado. Mas se no seu estiver o número 1 ou qualquer outro número, você vai vir aqui no outro, arquivo, vai dar botão direito e vai executar como administrador, que assim ele vai estar habilitando o seu trim. Aqui no Shut Up é basicamente o programinha que vai estar te ajudando a otimizar mais ainda o seu PC. Esse aqui é um programinha executável, tá? Então você pode vir aqui e dar um duplo clique, que ele não vai estar instalando nada no seu PC. E aqui, quando ele abrir, você vai no meu tutorial em texto, abriu, você vai descer aqui para baixo, até você achar essa parte aqui de guia de otimização do programa Shut Up 10. Assim que você chegar aqui ele vai estar te mostrando o que você vai ter que estar habilitando aqui no programa. E para você conseguir seguir a ordem, vem aqui no programa, clique em State, que aqui ele vai seguir a ordem que nem está aqui listado para vocês. Que nem aqui no primeiro Disable App Access to Feed System, você vai pegar, vai achar essa opção, que aqui está o meu Disable App Access to Feed System. Se no seu estiver desmarcado, você vai pegar e vai marcar. E aqui, como vocês podem ver, tem algumas opções que estão escrito limitado, não e yes, que isso basicamente quer dizer o quê? A opção limitada pode estar, sim, te ajudando a ganhar mais desempenho, ou também pode não estar mudando em nada. E a opção em não é que o programa não recomenda que você desative. E caso você tenha medo de desativar alguma coisa que esteja escrito em não, você pode vir aqui em ações, e aqui você vai pegar e vai aplicar somente as opções que estiver escrito em yes. Pronto, terminou de mexer aqui, você pode pegar, fechar isso aqui e voltar para minha pastinha. Agora a gente vai vir aqui no Start All Back, que o Start All Back é muito importante que você tenha instalado aí no seu Windows 11. Por quê? Porque no Windows 11 não tem a maioria das configurações que você tem no Windows 10 para sua barra de tarefas. Esse Start All Back vai basicamente te ajudar a configurar o seu menu iniciar e a sua barra de tarefas. Então você pode vir aqui, dar um duplo clique, você vai iniciar o processo de instalação dele. Assim que ele terminar de instalar, antes de você abrir as configurações dele, você vai vir aqui no ativador, vai copiar essa DLL aqui, vai dar um Ctrl C, vai segurar a tecla do Windows mais L3, vai escrever ppdata, vai vir em local, vai achar a pastinha dele, Start All Back, achou, e aqui é onde você vai pegar e vai colar essa DLL. Colou, fechou. Assim que você colar, você pode vir aqui no Start All Back CFG, que ele vai abrir o programinha para você estar configurando a sua barra de tarefas e o seu menu iniciar. Aqui você não mexe nada. Vem aqui na barra de tarefas, o tamanho do ícone que eu deixo em S, que assim ele vai diminuir o tamanho dos ícones. Como vocês podem ver, isso aqui é o tamanho padrão. Então vem aqui, tira de M, bota em S. Margem de ícone pode botar em S também. Aqui você pode pegar, ativar a transparência dinâmica. E aqui em explorador você pode pegar, colocar a barra de comandos do Windows 7 e deixar essas 3 opções aqui marcado. E pronto, é basicamente isso aqui, uma configuração simples do Start All Back. Se você quiser, você pode vir aqui
e configurar outras coisas. E pronto, rapaziada, é basicamente assim que você pega e otimiza definitivamente o seu Windows 11. Se você gostou do vídeo e o vídeo te ajudou, deixa um like aí, mano, e compartilhe com algum amigo também que quer otimizar o Windows 11, para ele também tá conseguindo ganhar mais desempenho aí no computador dele, e se inscreva no canal caso você seja novo. Mas é isso, vou ficando por aqui, tchau, falou e fui!